Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no áudio de hoje eu quero dizer por que o Senhor escolheu o seu casamento para ser restaurado, né? O seu, o meu, e de todos aqueles que são aliança e que as pessoas que estão sendo chamadas pelo Senhor estão se posicionando. Mas antes de falar o porquê, né, você foi escolhido para lutar pela sua família, eu quero mostrar para os irmãos aqui na Bíblia por que a família de vocês foi destruída, né? Porque houve essa separação. A gente acredita, né? Eu vejo muito lá das irmãs no grupo falando, né? Ah, foi revelado macumba, né? Irmãos, a Bíblia diz que feitiçaria, macumba é simplesmente uma oração contrária àquilo que é a vontade de Deus. Então, a gente mesmo destrói o nosso casamento. Eu acredito nisso, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as próprias mãos a destrói. Então, se a Bíblia está dizendo isso, é porque nós demos legalidade, nós demos a brecha para o inimigo entrar e destruir. Porque quando nós estamos na obediência do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor nos cerca. Lá em Jó 1, o Satanás, quando vai ter com Deus, que o Senhor está lá se gabando de Jó, Satanás fala, claro que a vida de Jó é boa, o Senhor tem cercado Jó e sua família, tira a cerca e deixa eu tocar. Então, já parte desse princípio, irmãos, ou seja, ninguém fez mal a vocês mesmos sem antes vocês terem feito, né? Ninguém perde ninguém antes de se perder também. Eu acredito nisso, né? Falando profissionalmente aqui para os irmãos. Lá, irmãos, em Gênesis 6, fala sobre a corrupção do gênero humano, né? Ou seja, da humanidade decaída que nós somos, né? De Adão e Eva. Começou lá com eles e nós venhamos dessa humanidade decaída. Então, o nosso casamento é destruído e a Bíblia ela mostra por quê, né? Lá em Gênesis 6, diz assim, né? A partir do versículo 1, e em seguida eu já vou engatar aqui porque Deus quer restaurar o seu casamento, tá? Olha só como nós vivíamos ou como nós estávamos vivendo, né? Como se foram, a partir de um diz assim, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, aos quais lhes deram filho, lhes deram valentes, varões, renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Nossa, irmãos, aqui é a palavra que eu sempre falo para as irmãs lá no grupo, eu falo, irmã, né? Tudo tá no teu coração, tudo é ali a intenção do teu coração. É aqui, ó, para vocês verem a palavra do Senhor falando, né? Continuamente mal todo o desígnio do seu coração, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor vê o coração. Então, o que acontece? Nós nos corrompemos, por isso que nós fomos levados ao deserto, fomos nós que destruímos o nosso casamento. A Bíblia diz, né, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola com as próprias mãos destrói. Se a Bíblia está dizendo, você pode cavucar aí, que você vai encontrar o verdadeiro motivo da destruição do lar de vocês, né? Tem pessoas que ficam, é 50-50, eu concordo, o cônjuge também erra. Só que enquanto eu estou apontando o erro do outro, eu não consigo ver o meu próprio erro. Ali entra aquela palavra que Deus diz assim, como que a gente quer tirar o cisco do olho do meu irmão se eu estou com uma tora nos meus olhos, né? Então, assim, antes de querer entender porque o outro errou comigo, eu preciso primeiro olhar os meus erros para com o meu próximo, para com o meu semelhante, e muitas vezes esse semelhante é o marido, que é aquilo que eu falo para as pessoas, né? Que as pessoas, Sheila, eu não aceito isso, a minha amiga, né? E já vem envolvendo a amiga. Minha amiga é uma mulher assim, assim, assado, muito pior do que eu, só que o casamento dela tá lá, o marido ama, não sei o que eu falo, para de olhar para a vida da tua amiga e olha para a tua vida, porque Deus está te dando uma oportunidade para salvação, tanto para você quanto para a tua família. A gente não sabe como a tua amiga colhe ou como ela vai colher, mas uma coisa que a Bíblia diz e que é certa e que não falha, é que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. De Deus não se escarnece, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Mas enquanto você está preocupado com o casamento e com a família do outro, você está descuidando do seu.
peça, ora ao Senhor, jejue e peça para o Senhor mostrar quem você foi. Que é o que eu falo para vocês, que o dia que eu fiz isso, Deus me igualou com meu marido, que eu falei, meu Deus do céu, que vergonha do Senhor, que vergonha desse homem, fiquei igual o filho pródigo lá, né, errei contra os céus e errei contra o Senhor, meu pai, né, ou seja, contra o meu marido, né. Então aqui, ó, segundo desígnio do nosso coração, o nosso coração estava mal, né? Aí eu falo para as irmãs lá, eu falo, irmãs, sabe, elas, quando eu falo, mas por que eu estou passando por isso? Olha o que ele está fazendo, eu falo, irmãs, quanto mais você demorar para perdoar, mais humilhada vai ser. Mais humilhada vai ser, isso está na palavra do Senhor. Por quê? Porque a gente precisa aprender a perdoar rapidamente. Se a gente não perdoou uma coisinha pequenininha que o marido fazia, vai aumentando a nossa vergonha até a gente chegar mesmo naquele momento que a gente já não aguenta mais e que a gente realmente tem que começar um processo de perdão, porque senão é morte, né? Então, assim, quanto mais demorar para ter um quebrantamento, uma liberação de perdão, mais vergonhas virão. E aqui vou mostrar para vocês, né? Lá no 6:6, continuando, diz assim, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e lhe pesou no coração. Gente, pesar no coração, sabe como eu interpreto essa palavra, ele pesou no coração? Vocês imaginam que Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, que ele amou tanto o mundo que o Senhor está falando são a humanidade, as pessoas, que ele entregou o seu filho à própria morte, ou seja, Jesus teve nas mãos de Satanás por 3 dias para poder resgatar, que nós pudéssemos ter o perdão diante do Senhor. Quando eu ouço aqui pesar no coração, eu penso assim, né? Pesou no coração do Senhor, o que seria isso? Sabe quando você tem que corrigir o teu filho e depois que você corrige, você fala, poxa vida, doeu em mim? Sabe? Eu interpreto essa palavra dessa maneira, sabe? Pesou o coração de Deus. Eu interpreto dessa maneira que quando ele viu ali os filhos deles corrompido, a maldade do coração, o Senhor pesou no coração falando, poxa vida, sabe? Será mesmo que eu deveria ter criado o homem, sabe? Quando você olha, você fala assim, meu Deus do céu, né? Ou seja, meu Deus, será que eu deveria mesmo ter feito isso, né? Continuando aqui, onde eu parei, aqui no 7, né? E disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal e os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha a chave aqui, irmãos, que eu vou trazer para vocês. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou filhos, Sem, Cã e Jafé. Até aqui vai ser a palavra do Senhor e eu quero explicar que aqui está o pulo do gato, porque Deus escolheu o teu casamento para ser restaurado. Quando a gente vê aqui que Deus decidiu matar a humanidade, ele olhou para alguém especial, esse alguém foi Noé. E por conta de que Noé, Deus via em Noé, né, um homem justo e íntegro, entre os seus contemporâneos, quem é seus contemporâneos, irmãos? São o resto da população, o resto do povo, do mundo aqui, né? Esses são os nossos contemporâneos, né? Porém, Deus achou graça no Noé. Mas esse Noé aqui não é aquele que o filho encontrou bêbado e nu? Bebeu tanto vinho que diz que o filho encontrou bêbado e nu, e pelos filhos terem rido dele, foi lançada até uma maldição sobre os filhos. Não é esse mesmo Noé? Porque é o mesmo, né, que eu conheço aqui da Bíblia. Então, se Noé bebeu, era um manguaceiro, né? Por que Deus achou nele graça? Ele não era pecador como eu, como você, mas porque ele foi escolhido. A palavra de Deus diz assim que achou graça diante do Senhor, né? Aí completando, olha a história de Noé. A história de Noé são 2 versículos apenas da Bíblia que diz assim, olha, eis a história de Noé. Noé era
justo e íntegro entre os seus contemporâneos. O que significa ser justo e íntegro, irmãos? Sou eu, é você que está olhando o mundo hoje e não está aceitando a legalidade do mundo, a gente não está querendo viver as concupiscências do mundo, ou seja, para mim, casamento e aliança com o Senhor é importante, não importa o que o mundo está falando, não importa o que a minha mãe, o meu tio, o papagaio, o passarinho está falando, Deus instituiu, isso para mim vale. Só que nem sempre foi assim, né? Nós estivemos perdidos no mundo, né? Então, era o que eu falava. Eu falava outro dia para as irmãs, eu falava, irmãs, eu antes do deserto, eu olhava as pessoas, se separou, mas ó, não estava dando certo, era só dor, sofrimento, luta, mas agora encontrou uma pessoa legal, porque ao contrário do que vocês imaginam, eu dou acompanhamento para muitas pessoas e eu conheço ONs, eu conheço pessoas que estão em segunda aliança e que as esposas atuais, né, a aliança ímpia, essas mulheres são mulheres muito, não vou falar muito melhores, são mulheres melhores do que as esposas. As esposas, a primeira aliança, rixosa, briguenta, ciumenta, preguiçosa, e a segunda mulher não. Eles falam, me trata bem, me dá carinho, cuida da casa, cuida dos filhos, coisa que a outra não fazia. Então, assim, o fato delas estarem pecando, algumas muitas vezes sem saber sobre tema de aliança, não significa que elas sejam má pessoas. O fato delas terem errado comigo não significa que elas são má pessoas. Por isso que Jesus instrui a gente a orar por eles, né? Porque ali o Senhor vai entrar no conserto também para com eles. Mas Noé, voltando aqui na palavra do Senhor, quando diz justo e íntegro, é essa geração de hoje que não está se deixando corromper, ou que se corrompeu em algum momento, se levantou e falou, não, peraí, deixa eu ver o que é certo. Olha, Deus está falando que certo é restaurar a minha aliança, certo é eu restaurar esse casamento, então é isso que eu decido fazer a vontade do Senhor. Então, nesse momento, o Senhor olhou para você e falou assim, opa, peraí, que eu vou achar graça nesse aqui, porque ele, dentre os seus contemporâneos, ele está decidindo ser justo e íntegro, ou seja, ele está decidindo me obedecer. Então, eu vejo, irmãos, por causa do que eu passei, do meu deserto e pelos acompanhamentos, que ao contrário do que a gente entende, quando a gente ainda está naquele assim, será que Deus quer restaurar? Será que Deus quer restaurar? A gente só tem uma promessa, né? Promessa da palavra do Senhor, né? E todas as promessas se cumprem? Depende do homem, mais do homem do que de Deus. Porque uma vez que Deus falou, tem que se cumprir, mas depende de quê? Toda a palavra do Senhor mostra que o homem tem que se comprometer com a promessa de Deus, porque se ele não se compromete com a promessa de Deus, ele vai rodar, alguns vão conseguir entrar na terra prometida, outros vão rodar por 40 anos e vão morrer no deserto, porque não entenderam quem é o Senhor. Irmãos, se tem uma linguagem que é a linguagem do amor do Senhor, é a obediência, santificação, sabe? Vida transformada. Servir o Senhor é fácil? Não é, irmãos, mas tenta servir o diabo para ver. Vai lá tentar servir o mundo para você ver. Se com Deus é difícil, imagina sem Deus, né? E vocês verem que Deus não só por Noé, como diz aqui, né, depois dos contemporâneos, Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, né? Não só por conta que Noé achou que Deus achou graça em Noé, porque não fala nem da esposa, nem que ele achou graça nos filhos, ele achou graça em Noé. Deus salvou a família. Por que Deus salvou a família? Porque a família para Deus ela é importante. Então, quando a gente se posiciona, né, e a gente decide ser diferente das concupiscências do mundo, o Senhor vai achar graça. E ele vai salvar não só nós, mas a nossa família também, né? Algo que eu tenho escutado muito nos últimos dias e de pessoas diferentes, de vídeos diferentes, é que por que Satanás teve a legalidade de matar todos os filhos de Jó, de acabar com toda a riqueza, os animais, não sobrou um de Jó, mas a mulher de Jó estava lá para falar, abandona esse Deus e morre, né? Mas a mulher esteve lá todo momento. Porque isso significa, irmãos, a aliança do casamento para o Senhor. Uma só carne os dois eram,
né? Jó estava sendo provada, mas a mulher dele não morreu, porque para Deus existia ali uma só carne, uma aliança. E você vê que foi ao lado dessa mulher, a Bíblia não deixa claro, mas essa mulher que esteve ali com ele, mas Deus reconstruiu a vida de Jó ao lado da mulher, da aliança dele. Então, o Senhor se importa sim, o Senhor vai fazer sim, mas somente para aqueles em que ele encontrar graça por ser justo e íntegro nessa geração em que nós estamos vivendo. Ou seja, Jó, para aquela geração que Jó estava vivendo, ainda que ele era um homem que se embriagava, mas para aquela geração ele era o mais justo e o mais íntegro. Aí eu falo para vocês, irmãos, a gente precisa viver essa transformação de vida e não mais se alinhar com as concupiscências do mundo, não mais fazer alianças ímpias com o mundo, mas fazer aliança justa com o Senhor, sabe? Voltar-se realmente para o Senhor e ter ali com o Senhor uma vida no altar. Que Deus abençoe muito a vida, a família, os filhos e o casamento de vocês, em nome de Jesus.